Oi, oi! Eu sou Andréa Piccolo do Free Studio e hoje eu vim te convidar para fazer um tour no nosso estúdio, no nosso ateliê criativo. Vem com a gente? Nesses dias nós compartilhamos no nosso Instagram, Free Studio, toda a nossa organização aqui e agora a gente quer compartilhar com vocês toda a nossa lógica de organização para te ajudar a organizar também aí o seu cantinho criativo. Vale dizer que muito do que a gente vai comentar por aqui como é que eu posso dizer assim? Fez sentido pra gente, mas pode ser que não faça sentido pra você. Ou não, pode ser uma chavinha ali que vai te fazer mudar alguma coisa pra te ajudar a ficar ainda mais criativa. Bora? Hoje eu vou te mostrar toda a organização feita em toda essa parte, que são os nossos armários. Vou te mostrar a nossa organização dos nichos, que ainda vai mudar e logo, logo a gente vai colocar outro vídeo aqui no canal, porque nós vamos mudar tudo isso, a forma de expor os nossos álbuns e tudo mais. Vou mostrar também a organização das gavetas, dos displays aramados de papel. Os carrinhos nós vamos deixar também para outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui por cima. Assim como as caixas, que são essas maletas da marca Plástico Santana, que ajudaram demais na organização de tantos itens diferentes, tá bom? Assim como aquelas outras caixas. Vem comigo? Hora de falar sobre esses aramados. Eles são incríveis. Nós compramos na empresa Scrap Brasil, que vende por atacado, ou você pode procurar com algum lojista também da sua cidade. Vale dizer que ele, assim como vários outros itens de organização, não servem para todas as pessoas da mesma maneira. Por que eu tô te falando isso? Porque eles são muito usados em lojas. Só que as lojas vendem coleções completas ou vários papéis que hora nenhuma vão ficar cortados. Já no nosso caso, como artesãs, o que acontece? A gente acaba cortando os papéis ou usando vários outros itens da coleção e tendo a necessidade que eles fiquem juntos. Então, nesse caso, o aramado serve desde que a gente coloque essas luvas plásticas, tá? A não ser que você queira sempre deixar aqui, que foi o que a gente fez por muito tempo. A gente deixava somente coleções inteiras e quando elas começavam a ser cortadas, a gente colocava depois numa caixa, tá? Dessa vez, nós preferimos colocar nesses plásticos que foram comprados no Mercado Livre, como plástico para vinil, disco de vinil mesmo, sabe? E aí, desse jeito, nós conseguimos juntar vários itens, ou de uma mesma coleção, ou de coleções que combinavam entre si. Nossa lógica aqui foi a seguinte. Neste display, somente papéis da American Crafts, ou, na verdade, de marcas da American Crafts. Neste display, já mudamos completamente a lógica. Ao invés de marca, nós separamos por temas. Então, aqui nós temos o tema bebê e por aí vai. E depois nós temos o tema criança, tá? Então, nesse display foi separado por tema, enquanto neste foi separado por marca. Já este daqui foi separado por importados em geral. Então, a gente tem aqui Pink Fresh Studio, depois a gente tem aqui Park Lane e por aí vai, ok? Então, aqui nós separamos por marcas importadas. Então, foi uma forma da gente, aqui Mintai, então foi uma forma da gente, na hora de procurar, a gente vai saber qual que é qual. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente tem de padrão de organização é o seguinte, é você se perguntar qual que seria o seu estímulo para procurar tal material. É por marca? É por coleção? É por tema? Ah, você ama raposa e quer colocar sempre todas as coleções de raposinha juntas. Quando você procurar alguma coleção, você vai procurar pelo tema raposa, por exemplo, né? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. Como que você procuraria tal papel ou tal coleção, né? Aqui nesse caso nós separamos por marcas nacionais, então nós temos aqui em cima Dani Pérez, depois Estúdio Baunilha, It Love, Ateliê Craft e Juju Scrapbook. Lembrando que a maioria tá em plástico, essa daqui, por exemplo, já não tá, mas a maioria tá em plástico porque a gente já tem os papéis cortados, ok? Aqui a gente ainda está organizando, mas nós temos papéis que foram ressignificados, nós falamos disso lá no nosso Instagram, Free Studio. Nós ressignificamos esses papéis
considerando somente o verso deles. Então, aqui a gente tem um plástico com vários papéis com fundos estampados neutros. Então, quando eu precisar de algum fundo estampado neutro, vai ser aqui que eu vou vir. Aqui temos transparências, folhas brancas, stencil, que veio pra cá, mas provavelmente vai para outro lugar. Aqui também esse vai para outro lugar, porque tá muito cortado. Folha para fazer aquarela e nossas tão queridinhas decortelas, tá? E aqui também nós temos papéis nacionais, então nós temos por marcas, a mesma coisa. Fabi Palhares, My Memories, Scrap Goods, Arte Fácil e Lemon. E assim ficaram os nossos displays organizados, lembrando que nós temos muito mais papéis. Então, agora vou te mostrar a lógica dos outros papéis que não caberiam nos displays, então nós precisamos colocar em outros lugares. Então, nós decidimos colocar alguns papéis e algumas marcas dentro das caixas do Plástico Santana. Por quê? Porque são marcas que a gente tem muito papel, muitas coleções, e a gente sabe que quando a gente precisar, a gente vai saber onde procurar. Então, não necessariamente são papéis ou coleções que a gente precisaria expor para lembrar. Então, essa daqui, por exemplo, é uma coleção completa da Scrap Diary com tema de Natal. Então, quando precisar, eu sei que é aqui que eu encontro. Aqui, a mesma coisa. Aqui nós fizemos, na verdade, a diferença desse daqui, que tá escrito Scrap Diary, é que a gente tem várias coleções misturadas. A Lília, minha irmã, até perguntou se não valeria a pena separar as coleções. Eu disse que não precisaria, porque eu saberia que quando eu quisesse fazer uma capa bem fofinha, com tema Paris e tudo mais, eu teria uma coleção aqui, e aí eu abro a caixa e procuro. E o mesmo dos outros temas, porque nesse caso eu consigo lembrar bem do que tem em cada coleção. Se não, se elas ficassem esquecidas, a gente precisaria expor melhor ou separar de uma maneira mais organizada, né? Então, aqui nós temos as caixas do Plástico Santana, assim como de outras coleções. Uma outra dica é essa caixa organizadora, tá? Essa daqui, ela dobra e fica bem pequenininha. Nós compramos na Target, nos Estados Unidos, mas tem alguns lugares aqui no Brasil que vendem. Elas cabem direitinho, os envelopes. Esses envelopes são maravilhosos, eles são da Scrap Yes, mas a gente não encontra há muito tempo, tá? E algumas folhas, ou algumas coleções mais antigas, que a gente não se desapegou, mas também não colocou nem num display, nem na caixa do Plástico Santana, vieram para essas caixas. Quero dizer que teve muito desapego, muito mesmo, muita coisa vai ser doada, muita coisa vai para bazar, mas essas daqui especificamente ficaram aqui na caixa e são coleções mais antigas, mas que em uma hora ou outra serão usadas. Se não, na próxima organização elas viram desapego também. Vamos agora falar das gavetas. Aqui nós temos a primeira gaveta com fitas em rolo, esses rolos mais compridinhos, que hoje em dia a gente compra desse jeito em função dos custos que a gente dá, tá? Se não, a gente preferiria comprar em quantidades menores, ok? Não fizemos divisória nem nada, porque a gente sabe que no final das contas vão entrar outros, vão sair outros conforme a gente for acabando por causa de curso e tal. Aqui nós temos algumas fitas que ainda vão ser reorganizadas, porque a gente já tirou algumas para doação. Aqui nós temos os pacotinhos de fita já específicos da Cláudia Ingeliarte, que são maravilhosos, porque eles já vêm na quantidade ideal. Aqui também mais alguns rolinhos, facas de corte da We Are Memory Keepers, então todas as facas e placas de emboss estão aqui. Aqui a gente tem algumas outras de diversas marcas, tá? Tintas, fizemos um limpa, inclusive, muita tinta já estava seca, então é isso que deixamos por aqui. Glitter, pó de emboss, tintas, algumas tintas também de spray, gelato e algumas outras coisas que conversam entre si, né? E aqui também aquarela,
giz pastel e outras cositas más. Agora a gente vem para a organização de facas. Não sei se você sabe, mas nós somos embaixadoras da Sizzix no Brasil, então a gente recebe muito material deles. Graças a Deus, usamos bastante. Então aqui nós temos as facas. Muitas delas nós guardamos dessa maneira. A gente pega aquela pasta em L que você compra em papelaria, corte ao meio e ela vai ficar com essa abertura aqui. Então é bom porque ela fica acessível. Aqui a gente coloca o pacotinho das facas e a faca atrás. Desse jeito a gente nunca vai perder o código dela, nem como ela fica. Então, aqui, nesse caso, das placas que a gente tem a embalagem. Nesse daqui, por exemplo, que a gente não tem a embalagem, o que a gente faz? A mesma pasta em L comprada, no nosso caso a gente comprou na Calunga, uma placa imantada e a faquinha, ok? Vejam só. Então, tem casos que a gente tenha na pasta em L, tem casos, esses casos, por exemplo, que já vem no próprio envelopinho, a gente deixou desse jeito. E aqui, nós procuramos separar por temas. Então, a gente tem alguns temas correlacionados aqui, porque aí a gente... Ah, eu quero fazer o envelope. Então, eu tenho aqui o envelopinho, mas também tenho um tab e outro envelope. Então, a gente tentou unificar muitas delas por tema. Veja só, esse daqui já são de outras marcas e a gente tem a placa imantada, tá? E aqui a gente tem outros temas e por aí vai. Procure não lotar a sua gaveta ou a caixa ou onde você for colocar, porque para dar espaço para alguma outra coisa que você tinha esquecido ou alguma coisa que vai chegar, né? Aqui nós temos as placas de emboss, as faquinhas tipo Big Z e essas outras placas aqui, também de emboss. Outros materiais. E aí, a gente vem aqui para outras gavetas. Cinete, a pistola de cola quente, com a cera, as ceras, alguns materiais para Mink, foil e tudo mais. Aqui também a placa da Mink, para plastificar, da Silhouette. Impressora, então a gente procurou colocar a gaveta da impressora próxima dela, né? Então, assim, a gente fica, sempre que a gente precisar de algum material, a gente vem aqui, tanto a tinta quanto os papéis, e aqui nós colocamos os papéis na horizontal mesmo. O ideal é que eles ficassem na vertical, só que aí a gente criaria mais um espaço ali para eles, mais uma parte da organização fora da gaveta. Então, desse jeito, a gente deixou na horizontal mesmo. E outra aqui com os papéis fotográficos 10x15, algumas câmeras, filme fotográfico e também o refil para maquininha de escrever, que é aquela dali, ok? Aqui nos nichos a gente vai falar em outro momento, né? A não ser pelas caixas, mas... Não, deixa eu já adiantando aqui, mudei de ideia. Depois eu vou mostrar para vocês como vão ficar de fato os nichos organizados, mas aqui nós temos algumas ferramentas, né? Essas daqui com esse organizador da We Are, que é maravilhoso, então dá para colocar várias, tanto de um lado, né? Várias aqui sequenciais. E as caixas, a gente procurou organizar as caixas por temas ou, como eu falei para você, por aquilo que seria um motivador da gente para procurar. Por exemplo, decortela, a gente já tem as decortelas ali no display, mas a gente sabe que a gente tem várias decortelas em pedaços. Então, antes de pegar as inteiras, a gente vem aqui. Alguns layouts que precisam ir para os álbuns, folhas A4, álbum Disney, que é um kit que eu montei para fazer o álbum do meu sobrinho, algumas marcas de papel. E do outro lado, aqui até cabos a gente colocou nessas caixas organizadoras, porque essas daqui tem divisórias. E por aí vai. Bora lá ver as outras gavetas? Então, vamos lá. O legal dessa parte é que você vai ver que algumas coisas foram colocadas em caixas com divisórias, aquelas outras não tinham, né? A não ser a de cabos. Então, vejam só. Essas daqui também são maletas do Plástico Santana com as divisórias. E
Algumas foram colocadas nas caixas, outras foram colocadas na gaveta. Então, aqui, por exemplo, a gente tem gaveta com fita dupla face, fita banana, que a gente realmente usa demais. Vale dizer que a fita espuma a gente tira muitas da embalagem, porque a gente tá usando o tempo todo, mas o ideal é deixar na embalagem, né, pra não ressecar. Colas diversas, de diversas marcas, inclusive de parceiros nossos e tudo mais. Então, esse daqui foi um jeito... Subdividimos as gavetas com alguns organizadores como esses. Tá? Não colocamos em todas, até porque o custo fica bem mais alto. Então, a gente colocou só em casos que realmente fariam diferença. Aqui é a mesma coisa, a gente dividiu. Esses daqui são os carimbos. Muita gente pergunta como organizar os carimbos. Antes, todos esses carimbos ficavam numa caixinha, muito grudadinhos. Quanto mais você puder espaçá-los, melhor. Tem gente que gosta de colocar dentro de álbum. A gente prefere colocar aqui na gaveta e aí a gente vai usando e folheando eles, sabe? E é claro também, o nosso espaço comporta e tem as gavetas, né? Se não tivessem, os álbuns seria uma boa opção. Aqui os carimbos, alguns carimbos de madeira, carimbeiras que são colocadas assim no próprio sentido delas, refil e clear drops. Aqui algumas fofurices pequenininhas. Aqui nós temos também da Claudine Geliart, nossa parceira, as fofurices dela já nas caixinhas. Da Sizzix, esse daqui da Scrap Supplies também, que já vem numa caixinha separadinha. Talco para tirar o adesivo de algumas... a colinha de alguns adesivos. E tudo, a gente procurou sempre colocar tudo próximo. Então, a rotuladora próximo do refil dela. E por aí vai. Mais carimbos, tanto de madeira quanto esses daqui de EVA. De EVA não, né? Esses gordinhos. E também esses daqui de acrílico, que a gente adora. Então, viram só como essas divisórias também ajudam muito? Olha, veja aqui. Desse lado, a gente já tem aqui muito mais caixa. Todas essas são com divisória. Os álbuns que a gente vai expor de outro jeito. E ali os mini álbuns que a gente também vai organizar. E ali a gente tem o nosso cantinho do café. Então, vem comigo. Furadores de tamanhos e formatos diferentes e marcas diferentes. Esses daqui todos da Martha Stewart, exceto esse e esse, que são da Fiskars, e esse também. E aí aqui nós colocamos as lãs. Algumas outras ferramentas da We Are, que a gente adora. Essa daqui de fazer pompom de coração, pompom grande, pequeno. As letrinhas, e ali embaixo a gente fez outro andar para elas. E aqui as ferramentas e tudo mais. Aqui tem uma piranha de cabelo que eu não sei por que tá aqui. E aqui ainda são as gavetas que ainda não foram organizadas. Que são essas daqui, com itens de bordado, tá? E esse daqui que são canetas, não foram organizadas, eu digo porque a gente ainda tá pensando em reposicioná-las. Ferramentas, canetas e estilete, refil de estilete e tudo mais. Então, é isso por enquanto. Em termos de gavetas, nós ficamos super felizes com essa organização e vou te contar por quê. Porque quase 2 anos atrás a gente já tinha começado essa organização. E o que mostrou pra gente que realmente funcionou foi que agora, quase 2 anos depois, a gente decidiu reorganizar o estúdio e a gente precisou organizar pouquíssimas coisas. Em 3, 4 dias a gente tinha terminado um trabalho que a gente tinha demorado quase 1 mês pra fazer, sabe? Então, mostrou pra gente que realmente vale a pena parar a vida e organizar, porque se a gente não parar a vida, parece que nunca é a hora ideal, né? Então, vamos fazer acontecer. Só para vocês verem aqui. Aqui nós temos mais uma caixa organizadora, essa daqui com as nossas linhas, tá? Aqui nós temos a caixa com fitas em pedaços, já que nas gavetas a gente colocou fitas inteiras. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui nós ainda vamos etiquetar tudo. Então, a gente colocou madeirinha, chipboard, recortes em geral, veja bem. E
meia pérola, clipes e fofurices. E a minha dica é a seguinte: se você puder, se você tiver espaço, ali tem arame e tudo mais, se você tiver espaço para guardar algumas coisas na horizontal, como nós fizemos aqui, com essas caixas, eu te digo uma coisa, ajuda demais. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente a gente pega itens pequenos e coloca em potes, por exemplo, na vertical e por aí vai. Se a gente consegue organizar com as divisórias, assim como nós fizemos na gaveta e nas caixas, você vai sempre ter acesso àquilo que você precisa, sabe? Então isso fez bastante diferença por aqui. Faz sentido para você? Conta pra mim. Uma coisa que eu acho válido dizer aqui, que nem tudo vai ter organização instagramável, vamos dizer, né? Nem tudo aqui é igual o Pinterest mostra. Até porque, no nosso caso, a gente faz um artesanato que tem muitas variedades, muitas cores, muitas estampas, muitos formatos. Então, nem sempre a gente vai ter uma unidade. Diferente, por exemplo, de quem trabalha com crochê, que tô dando um exemplo, tá? Que ou com bijuteria ou com alguma coisa que tem os mesmos formatos, não tudo, não me levem a mal, mas que tem os mesmos formatos, fica muito bonito. No nosso caso, nem tudo vai ficar, mas desde que faça sentido para você na hora de você buscar os itens, então tá tudo certo, tá bom? Não se preocupe o tempo todo com o visual, tá? Nem tudo que a gente tem é assim, circular, em tom sur tom e por aí vai. Fica muito mais bonito a gente ver os botões do que as variedades, né? Os itens variados. E uma dica que eu nunca canso de dar, que é porque realmente fez muita diferença aqui, foi a nossa organização dos botões por cores. Porque desse jeito, botões que seriam doados e que já não tinham mais valor aqui, passaram a ter muito mais valor, porque desse jeito a gente criou uma unidade entre eles. Então, olha só, eu estava pronta para doar esse botão. E agora que ele faz parte de um grupo ali que faz sentido, ele passou a ter mais valor, ok? Vale dizer que a gente ainda não se preocupou com o visual do nosso espaço. O que eu digo do visual é assim, ao invés de colocar vários álbuns aqui, só com a lombada, eu prefiro chegá-los para trás, ou então trazer um único álbum para frente, né? Então, nesse primeiro momento, nós nos preocupamos com a funcionalidade, com a utilidade e com a praticidade dessa organização para que ajudasse na nossa produtividade, ajudasse aqui na nossa rotina. O próximo passo vai ser, de fato, decorar, identificar onde vai cada álbum, como é que a gente vai fazer aqui como se fosse uma grande vitrine, porque afinal esse espaço aqui é o nosso espaço de inspiração própria, né? Então encare aí o seu ateliê, o seu cantinho, como o seu lugar de inspiração. Aqui os mini álbuns estão todos bagunçados. A gente adorava, inclusive, esse espaço como vitrine, né, para eles. Vitrine que eu digo é uma inspiração mesmo. A gente passa aqui e fala, nossa, aquele dia eu fiz um saquinho para fazer uma capa desse mini e por aí vai. Só que agora a gente não organizou porque a gente está cogitando mudar os mini álbuns de lugar, tá? Logo, logo vocês vão ver aqui no nosso canal um vídeo que aí sim a gente vai ter todo o visual aqui. O que vai ser, que álbum vai ser exposto, que álbum fica escondido e por aí vai. O que a gente procura fazer é deixar os álbuns mais na horizontal possível, mais na vertical, ao invés de empilhá-los na horizontal, porque aí vai fazendo peso e tal, tá bom? Agora vamos vir para esta parte. Ali a gente tá cogitando colocar várias fotos. A gente tinha pensado nos mini álbuns, mas lá no Insta várias pessoas deram dicas e a gente tá com muito medo da umidade do ar ali. Então, ou a gente vai colocar quadrinhos no vidro ou as fotos. Agora eu quero terminar esse tour falando dessa parede. Foi essa parede que me ajudou por muitos anos a ter os meus materiais o mais exposto possível, tá? Opa, peraí, até gaguejei aqui. Foi essa parede que me ajudou a deixar os materiais mais expostos, para que de fato eu visse aquilo que estava ali, tudo isso ficava dentro de caixas muito pequenas e muito apertadinhas, sabe? Mas mais uma vez eu falo para vocês,
Este daqui é um baita de um exemplo. A gente poderia melhorar o visual dele? Poderia. Mas mesmo assim não fica igual uma loja. Por quê? Porque a gente não tem 10 itens iguais por aqui. A gente tem um item de um jeito, outro de outro. Mesmo que seja da mesma coleção, mesmo que seja da mesma coleção, cada item é de um jeito. Então isso faz com que a gente não consiga um padrão, sabe? Então visualmente ele não fica tão agradável. Lógico, a gente poderia colocar os pacotinhos pequenos só para um lado, os maiores para o outro, que foi isso que a gente já fez no passado. Mas veja só, isso daqui fica muito mais agradável porque são todos do mesmo tamanho do que os de cima. E ainda assim, tem uns sem letra, outros um pouco mais compridos e por aí vai. A questão ajuda a gente demais. Hoje eu vim aqui, peguei esse pacotinho de laço, usei no projeto que eu estava fazendo e voltei para cá. Então, isso aqui internamente pra gente é incontestável, assim, ajuda muito, porque senão tudo isso aqui estaria ou dentro de uma gaveta ou dentro de uma caixa, tá bom? Agora o que podemos te dizer é o seguinte, comece. Como tudo na vida, a gente precisa começar, mesmo que não seja da maneira ideal, mesmo que não seja com o tempo ideal, mas organize. Sabe? Se você tá achando que tá demorando muito para achar aquilo que você gostaria, que a falta de organização tá te travando na hora de criar, que você tá com a sensação de que os seus materiais talvez nem sejam tão legais assim, então eu posso te dizer uma coisa, é hora de você se organizar. Sabe por quê? Você vai descobrir várias coisas que você tinha e que você nem lembrava. Tá? Independente do quanto você tem. Você vai ressignificar algumas coisas, ou então eu te convido a fazer isso. Olhe diferente para aquele botão que antes não tinha sentido, para aquele papel que, poxa, já que eu não uso há tanto tempo, entre me desapegar e usar o verso, será que eu vou conseguir usar o verso? Se não, já tá aqui há tanto tempo parado, é hora de desapegar. E por aí vai. E outra, muitas vezes a gente não tem ali uma semana, 10 dias ou muito tempo para organizar. Então, faça por partes. Nós começamos pelos papéis, depois nós fomos para as caixas, deixamos a questão do visual de lado, fomos para o estoque e não vou mentir que a gente se surpreendeu, até porque a gente percebeu que realmente a organização que tinha sido feita 2 anos atrás, ela foi mantida, né? Então, isso é muito legal. Uma boa organização tem a ver com isso. Mesmo que você jogue ali, igual eu já fiz algumas vezes, a fita no meio da gaveta de fita, ele está na gaveta de fita, então isso faz muita diferença. Outra coisa, manter, que tem a ver com esse item que eu falei anteriormente. Se você tem para onde direcionar aquele material, volte ele para lá, que a manutenção vai te ajudar demais. E por fim, e não menos importante, não deixe para depois, não olhe para a grama do vizinho, para o ateliê alheio, ou para aquele espaço que você desejaria tanto ter, achando que você só pode organizar ou criar depois que você for para esse espaço, sabe? Aproveite o agora. Eu também comecei na mesa de jantar da casa dos meus pais e eu precisava todo dia, que eu fazia, porque eu não fazia todo dia, mas eu precisava guardar tudo, colocar numa caixinha e começar de novo, né? Depois fui pro escritório de casa, depois da casa dos meus pais, depois pro meu escritório, para um coworking que eu tinha só algumas prateleiras, mas a questão é, a gente consegue criar com a realidade que a gente tem, ou no espaço que a gente tem, com o material que a gente tem, mas muitas vezes é a falta de organização que está atrapalhando a gente, né? Tudo de bom para você. Comente aqui o que você gostou ou o que você gostaria de saber mais sobre o estúdio ou sobre a organização, que a gente vai adorar te responder. Ah, deixa eu falar uma coisa. Olha só. Aproveitando aqui, como aqui é de metal, esse daqui foi o lugar que a gente escolheu para colocar as nossas réguas. Pronto. É isso. Um beijo grande. Curte aqui, compartilha e comente que a gente quer saber o que você quer saber mais pra gente poder fazer outros vídeos. Um beijo. Tchau, tchau. Opa, voltei. Eu falei que eu ia pelo menos mostrar os carrinhos, certo? Este daqui é um carrinho relativamente novo da We Are, que foi lançado, se eu não me engano, em 2019. Foi 2020. Na Creativation de 2020 eu estava lá e eles me deram de presente. É incrível, as bandejas são maravilhosas, dá pra ou colocar vários projetos, ou fazer todas essas camadas, e é bom porque aí você não
coloca um monte de coisa em cima da outra, então fica tudo bem acessível, sabe? Esse carrinho aqui eu sou realmente bem apaixonada por ele. Nós colocamos aqui várias ferramentas da We Are. Então, a gente sempre sabe que é aqui que a gente tem que procurá-las. Já esse clássico, que a gente encontra em vários lugares aqui no Brasil, maravilhoso, inquestionavelmente maravilhoso. Eu que por muito tempo achei que não faria sentido pra mim. Ele já teve várias funções aqui no estúdio, tá? Já coloquei tinta, já coloquei cards de Project Life. Hoje ele comporta as ferramentas. Ali aquecedor de emboss, cola quente. Refiladora, essa placa aqui da Sizzix que tá fora do lugar, e aqui por cima as bandejinhas com tesouras, e esses adereços aqui fazem toda a diferença, porque eles fazem com que a gente use o carrinho de uma maneira assim, ainda mais, como é que eu posso dizer? Ele dá uma utilidade maior pro carrinho, porque você tem ainda mais espaço. Isso aqui seria, ó, esses 4 aqui seriam quase que mais um andar dele, né? E este daqui também, que ainda não tá pronto, mas que aqui tem uma base de corte em cima. Essa bandejinha reta, que é muito legal, porque direto eu coloco o projeto aqui enquanto tô em live. Base de corte. Esses penduradores, que você pode inclusive adaptar por aí, são incríveis para tesoura. Esse daqui também que vai ficar completinho, porque já esteve antes. All-in-one vai pra lá. E esse daqui, pelo visto, então, a gente ainda vai arrumar. É isso, gente. Agora sim eu vou. Um beijo, muito obrigada e tchau, tchau.